Agora até que a gente sempre, geralmente nos podcasts a gente puxa para um outro lado também. A gente fala ali na questão fitness, só que geralmente o pessoal entende, fitness, então a pessoa tem que ser jovem, ali, ou, né, ou tá uma faixa etária ali de 20, né, 30, 40 anos. Agora a questão para o pessoal de melhor idade, né, os idosos. Qual que seria a maior procura desse público na fisioterapia? Qual que seria o que eles mais te procuram ali para estar resolvendo? Bom, eu não tenho pegado tanto, né, tantas pessoas. O meu público-alvo, ele gira aí em torno até 55 anos, é um público que eu trabalho mais. Mas na clínica escola, na universidade, a gente acaba acompanhando um pouco mais dessas pessoas que têm uma idade mais avançada. O que acontece geralmente, né, assim, 70% dos casos é lombar. Né? E aí volta na nossa tecla aqui que nós já estamos debatendo há um bom tempo. É quase que unânime, assim, as pessoas de idade mais avançada, elas vêm com queixa lombar, principalmente, assim, é uma da... Masculinos ou femininos? É quase meio a meio, assim, tanto homem quanto mulher. Mas o que a gente tem visto mais é masculino, né, lombar, e, e questões também de artrose de joelho, né? Artrose de joelho é uma questão que a gente pega bastante assim também, Masculino ou feminino? aí mais feminino. Tá. Isso entra pela questão das mulheres ser mais propensas a problemas de condromalácia. Sim, sim, com certeza. E tem uma alteração aí hormonal grande, é, tem toda uma questão anatômica, né? Porque a gente sabe que a anatomia da mulher ela é completamente diferente do homem, né? Quando a gente fala do componente ósseo, então tem relações, né? Tem relações com esses componentes, tanto hormonal, mas num geral, em alguns casos é o próprio avançar da idade. Eu já falei aqui, um dos cursos que eu fiz dentro do CREMERS, do Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul, foi justamente e entrou em pauta essa questão que 70% das mulheres têm tendência a ter condromalácia. O que se faz para prevenir, para tratar isso em questões de fisioterapia, de atividade física, de exercício? O que pode se fazer para minimizar os danos? O que, né, eu sempre gosto de falar da literatura, vocês já Ah, viram, né? então, explica para o pessoal, você fisioterapeuta, o que é o problema condral, do condromalácia nas mulheres. Bom, nós temos uma cartilagem, né? Uma cartilagem que recobre o joelho, vamos dizer assim, a grosso modo, e a condromalácia é quando tem uma alteração e esse tecido esponjoso, que é um tecido de minimizar impacto, ele sofre uma lesão. A grosso modo, né, de uma maneira mais abrangente, é isso, né? Uma lesão e aí vai diminuindo uma parte de líquido que tem no joelho, que é responsável por não deixar gerar atrito entre as Sinovial? líquido sinovial entre as partes ósseas e isso vai gerando algumas alterações anatômicas, né? Com o passar da idade, essa esponja ela vai diminuindo de tamanho e isso vai tocando, né? Vai começando a tocar uma parte óssea na outra e vai gerando alguns desgastes. Bem a grosso modo, né? Para que todo mundo possa entender, ocorre dessa forma. Por que na mulher? Porque na mulher é uma pergunta ainda aberta, talvez. Na literatura não tem ainda uma relação completamente direta justificando, mas tem a ver com a questão de alteração hormonal e a questão propriamente anatômica da mulher. Confere ainda isso atualmente, que 70% das mulheres têm essa questão, que a grande maioria é mulher em vez de homem? Sim, sim, confere. Quase todas no geral, as patologias elas são elas têm uma prevalência maior no sexo feminino do que no masculino.
quanto a outra questão que tu trouxe de prevenção, o que a literatura mostra hoje, fortalecimento. Por incrível que pareça, fortalecimento de quadríceps, de glúteo, glúteo médio, todo esse complexo que envolve a articulação do joelho, ela tem se demonstrado favorável às questões de artrite, artrose ou outras degenerações que tem no joelho. Então, o que acontece muito, né? O idoso ele chega para nós com um receio de fazer uma atividade. Muitas vezes a gente, por desconhecer ou por não ir buscar a fundo a literatura, a gente acaba não subindo carga que esses pacientes, ou até mesmo o profissional da educação física. Mas o que a literatura mostra é que precisa ter carga. Ou seja, quanto mais carga tiver, claro que adequado e pensado para o público, né? Adequado com o que ele pode fazer, isso tem se mostrado efetivo. Ou seja, precisa ganhar força. Tá. Mas a questão da carga ali, só deixar bem claro que não é só aumentar a carga, Isso. tá? Você colocou uma carga, antes de nós subirmos a carga, a gente trabalha com outras estratégias, que é times de concêntrica, de excêntrica, de isometria, entendeu? Então a gente trabalha isso bastante, até quando todas essas técnicas ficarem fáceis para o aluno desenvolver uma capacidade X ali de repetições, né? Desse movimento, daí então a gente sobe a carga gradativamente. E quando subiu, passa por todo esse processo novamente até tudo ficar fácil. A questão tem a condromalácia, tem o desconforto no joelho, e a pessoa vai fazer, digamos que lá, um extensor. Beleza, vai fazer qualquer movimento lá, mesmo que seja bem leve. O próprio movimento em si, ele já gera um desconforto. E às vezes fica aquele crec, lá, aquele estala. A questão eu quero que você diga, como fisioterapeuta, se deve forçar, sair da zona de conforto e fazer esse movimento articular. Tem a ver forçar esse movimento articular para que possa haver uma produção maior de líquido sinovial, ou não se força sair da zona de conforto, é lógico, gradativamente, levemente. O que você, como fisioterapeuta, tem a dizer sobre isso? A gente precisa, como eu já falei, a literatura tem mostrado que ganhar carga é essencial, né? Fortalecimento. E não tem como a gente fortalecer ou evoluir ficando na zona de conforto. É claro que essas atividades, essa evolução, como você mesmo mencionou, Zé, ela precisa ser pensada e planejada, né, dentro de cada indivíduo, né, especificamente para ele. Mas sim, a gente precisa evoluir. O que dentro da fisioterapia a gente prioriza, né, a evolução? O período de adaptação, 10% de carga. Então, é mais ou menos o que a gente evolui dentro, mas a gente casa dentro da fisioterapia esse desconforto, essa alteração que tem justamente com um objetivo-alvo. Ou seja, qual que é a queixa principal desse indivíduo? Eu não consigo caminhar e eu gosto de caminhar. Então, essa é uma brecha que a gente vai trabalhar para chegar.